irmãos, nós vamos ler onde o Senhor nos trouxe no livro do Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Glória a Jesus. Glorioso Senhor. Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, ao se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã, para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, te darei a ti, a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós bem conhecemos esta passagem, ainda lá no início, nos primórdios, e nessa passagem onde Isaque então chama Jacó, como os irmãos leram, abençoa-lhe, dá algumas recomendações, e aqui nas Escrituras fala
e ordenou-lhe, ou seja, ordenança, dizendo a ele: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai lá ao lugar da tua parentela, toma lá uma mulher das filhas de Labão, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique. Aqui, irmãos, no início, já nos primeiros versos deste capítulo, fica muito claro aquilo que Deus sempre esperou do ser humano, a obediência. Aqui era Isaac orientando o filho, aqui era Isaac ordenando ao filho. Isto daqui tem uma conotação maravilhosa, pois na relação familiar, pai, filho, a obediência ela é primordial, o respeito, não é isso? Isto é maravilhoso. Isto aqui, alguém poderia dizer, mas isto ocorreu lá tanto tempo atrás. Era Isaac, era Jacó, sim, era Isaac o pai, era Jacó o filho, mas era ali mostrando a relação de um pai zeloso, de um pai preocupado com o futuro, com os dias futuros do filho, e um filho obediente. Mas tem aqui um relato que passa despercebido até, e ninguém dá atenção. Aquilo que fez Esaú, diante da orientação do pai ao irmão, e percebendo que naquela orientação, naquela ordenança, houve obediência por parte de Jacó, e havendo obediência, a bênção era algo inevitável, não tinha como evitar. Era a consequência da obediência de Jacó. E simplesmente não era apenas obedecer, não que fosse pouco, obedecer o pai, mas era obedecer à vontade de Deus, os planos de Deus. Diante disso, o que faz Esaú? Faz exatamente tudo ao contrário. Aquilo que o pai não desejava que fizesse, para que não houvesse a influência de outros costumes que trouxeram um prejuízo muito grande. Vejam a história de Esaú. O prejuízo foi certo na loucura que cometeu, tomando para si mulheres daquele lugar ou daquele povo que o seu pai havia orientado que não fizesse. Mas Jacó não, Jacó partiu, e partindo ele nesse caminho, se os irmãos verem, não era um lugar perto, era um lugar distante, algumas centenas de quilômetros, uma jornada por um lugar para ele então desconhecido, tudo novo, poderia reclamar de algum medo, de algum pavor, e certamente na trajetória tinha perigos, tinha tudo. Ainda que os tempos hoje são outros, mas os perigos da época, não é? Havia isso, mas ele partiu, e aqui está dizendo, chegando no lugar onde ele passou a noite, o sol já tinha se posto, ele tomou uma pedra e colocou como cabeceira. Se fosse alguma coisa confortável, alguém podia dizer, mas esse sonho dele, na verdade, é porque ele estava muito cansado. O lugar era confortável, era propício para ter um sonho agradável. Não, o lugar não era propício, o lugar era hostil. Aquilo que ele colocou como travesseiro era uma pedra, não é o melhor de se colocar para repousar. Mas ele teve ali então, aqui está escrito, neste sonho, ele via então uma escada que posta na terra, o topo tocava no céu. Havia uma ligação entre aquilo que estava na terra com aquilo que era divino. No sonho que ele teve, está escrito aqui desta forma, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Havia uma interação entre os seres divinos com esse lugar. Vejam, irmãos, e reunidos aqui nesta noite, ninguém aqui está dizendo e ninguém aqui está falando nada que a irmã vai ver alguma coisa agora. Não, não é isso. Mas veja que
Passo a passo, a obediência vai dando a nós a possibilidade de ter contato com coisas maravilhosas. Isto é fato, isto é mentira, e aquilo que está nas Escrituras deixa um relato para nós. Vale a pena a obediência a este Pai maravilhoso que está nos céus. Pelo pecado, pela transgressão, sobreveio ao homem a condenação. Isto está muito claro. Veja que teve a oportunidade o ser humano de, pela lei, então ser corrigido. A lei não foi suficiente para conter o ímpeto humano, mas Deus, na multidão da sua misericórdia, como um Pai que não desiste, como um Pai cujo plano é abençoar, cujo plano é de alguma forma dizer ao filho: vai em frente, não fica por aqui neste lugar, não tome mulher, ou seja, não constitua nada que te prende a este lugar pecaminoso. Este Deus maravilhoso, sabendo que nós somos fracos, sabendo que nós somos até inconstantes, quando o homem, na condição em que chegou, na condição em que a destruição era certa, enviou Jesus Cristo a morrer por amor da tua alma, a morrer no madeiro da cruz, nos reconciliar novamente com Ele, e agora, como filhos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, vem aqui o conselho da palavra nesta noite. Quantos de nós aqui dentro, alguns que aqui por perto residem, outros de muito longe, mas congregados aqui nesta noite, eu vou ouvir a palavra. Você já cantou, já orou, já chorou aqui dentro, já se lamentou, e se pudesse fazer aqui um resumo da tua vida e de alguma forma demonstrar, a tua vida poderia se assemelhar aos perigos de um deserto, o teu travesseiro poderia se assemelhar a uma pedra, tamanhas são as tuas preocupações e aquilo que te incomoda, até mesmo tirando o sono na tua noite. Não há descanso, não há como ter trégua nesta jornada que vens fazendo, mas agora nesta casa de oração, nesta noite, sinta o Senhor te convidar agora. Não tem anjo aqui, eu não vejo nada disso, mas eles estão entre nós, e agora abre-se aqui uma porta de comunicação entre os céus e aqui este lugar. Aquilo que é divino, vai se manifestar entre aquilo que é terreno, porque nós, irmãos, ainda que tendo essa natureza carne, nós carregamos a natureza divina pela fé em Jesus Cristo. Então, se temos a natureza divina, nós desejamos aquilo que é divino e nos alegramos quando aquilo que é divino se manifesta entre nós. Por isso, se há muito tempo você não sente o que é a doçura do Espírito Santo no teu coração, na tua alma, clama ao Senhor aí no teu lugar agora por misericórdia. A porta está aberta, a visão trazida agora pela palavra é esta: igreja reunida na casa de oração da Vila Ré. O Senhor abre agora esta porta de comunicação, e como uma escada onde alguém sobe de degrau a degrau, Ele te dá agora a autorização. Vai subindo um degrauzinho a mais, a natureza divina está aí dentro, está em ti. Ainda que o dom não se manifesta, ainda que as virtudes se aquietaram, mas elas vão ser tocadas hoje, nesta noite, dentro deste lugar ainda. Elas vão ser despertas pelo poder da palavra, e vindo agora na lembrança dos dias que Deus te visitava, e quantas vezes dentro desta casa de oração, deste mesmo lugar, não mudou o endereço, o lugar é o mesmo, o horário é até parecido, é o mesmo, mas já
ficou na lembrança os dias em que a tua boca se abria de forma voluntária e a glorificação era natural e saía da tua boca. Hoje tudo mudou. A provação trouxe angústia e amargura à tua alma. O perigo e o medo do deserto desta vida trouxe tanta coisa que te deixou com pavor, e hoje já não há mais força para glorificar e nem para clamar. Mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ouve a ordenança da palavra agora, que te abençoa aqui dentro deste lugar e te anuncia: levanta-te, vai caminhar, vai à frente, prossegue na tua jornada. Tem muita coisa ainda para Deus fazer na tua vida, tem muita coisa ainda para acontecer na tua história. Não é estagnar em cima de prova, não é sentar em cima de dificuldade, não. As dificuldades estão, mas elas estão para serem vencidas pelo poder de Deus na tua vida. As lutas vieram, mas elas estão aí para serem vencidas pelo poder e pela força da palavra de Deus na tua vida. Leva nesta noite para a tua casa, para o teu lugar, a força de Deus que entra novamente no teu coração. Como filho e como filha obediente, recebe agora a ordem da palavra. A ordem é: prossegue, vai em frente, não desiste. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, não desistamos diante de alguma situação difícil. Nos dias de hoje, quantos desistindo por alguma coisa que é matéria? O que é matéria tem tempo de validade. O que é matéria um dia vai ficar aqui. O que é matéria é finito, mas dentro de nós tem uma natureza divina, preparada para viver a eternidade lá no reino da glória de Deus. Não dá para se conformar com aquilo que é finito, não dá para se conformar com aquilo que é matéria. É muito mais alto e mais sublime do que isso. Por isso, irmão, irmã, que entrou aqui dentro deste lugar, trazendo a realidade da tua vida. O pregador não te conhece, nem sabe da particularidade da tua vida, mas a palavra te conhece e te anuncia. Não é sonho nesta noite, não, mas ouve a palavra que te anuncia. Os anjos que são serviçais de Deus, eles aparecerão no momento certo na tua vida, trazendo aquilo que Deus determinar para a tua vida e para a tua história. Se tiver que enviar anjo, Ele envia, mas se tiver que fazer alguma coisa, Ele faz. Ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Aqui dizia então, naquela visão que ele teve no sonho, o topo tocava nos céus, os anjos subiam e desciam por ela, mas está escrito: o Senhor estava em cima dela e disse a ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Veja que ele estava num lugar distante do seu lugar de origem. Era a época das conquistas, mas também tinha a promessa de Deus. E o povo de fato alcançou a promessa. Naquela ocasião a promessa era de um local físico, um local onde foi de alguma forma prometida a eles. Mas nós não estamos sendo prometido nada aqui nesta terra, pois tudo desta terra um dia terminará. Está escrito aqui nas Escrituras, e até mesmo o relato do que acontecerá com os céus, do que acontecerá com os mares, não é? Tudo isto um dia vai terminar, por mais belo que seja, por mais que o homem tenha apego em alguma coisa daqui, por mais que se tenha alguma coisa material. Quantos que acumulam tanta coisa, e não é reprovável isso. O que manda é o intento e o sentimento do coração, não é? Se o sentimento for bom, não há qualquer reprovação. Mas quantos que têm no poder e no dinheiro seu Deus, acabam por ter aquilo como a realidade, a totalidade, a essência da sua vida. Quando nós sabemos que tudo isso é passageiro,
Nós temos esta consciência. E aqui então o Senhor dizendo a ele: esta terra que estás deitado, darei a ti a tua semente. E foi falando: a tua semente será como o pó da terra. E foi dizendo: vou estender ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Olha a benção que agora já não era mais Isaac falando com Jacó. Era o Senhor falando diretamente com Jacó. A bênção que se estenderia e iria pelas gerações. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Ou seja, não estarás sozinho na jornada. Terá uma força maior e soberana. Já não era mais a presença do pai ali, Isaac, pai fisicamente falando, mas do Senhor, o Todo-Poderoso, e a afirmação: estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar, não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Ou seja, eu não te deixo até que cumpra aquilo que te falei. Ou seja, o que é que te foi proposto, irmão, irmã? Foi proposto a salvação, não é? Eu criei, Senhor, por fé em Jesus Cristo. Eu quero um dia entrar no céu. Então ouve a palavra: Ele não te deixará, Ele não te afastará de ti. Ele irá contigo, Ele estará contigo, te guardará por onde quer que fores, enquanto mantiveres no teu coração a retidão e o propósito sincero de agradar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Ele estará contigo por onde quer que fores, e não importa se a jornada é difícil, se o deserto traz os perigos, se o travesseiro é a pedra, não tem problema, é passagem, é por um momento. Hoje passando por um momento difícil, mas guarda a profecia da palavra: o Senhor estará contigo por onde quer que fores. Faça a tua jornada em nome do Senhor Jesus. Vai em nome do Senhor Jesus. Cumpre a tua missão em nome do Senhor Jesus. Cumpre o teu ministério em nome do Senhor Jesus. Ainda que com dificuldade, ainda que com choro, ainda que sem reconhecimento humano pouco importa. A glória humana termina e fica por aqui, mas a glória eterna, essa ninguém pode conter e nunca terminará. Então vai em paz para o teu lar, para a tua casa. Vai carregando a força da palavra que te acrescenta nesta noite a fé no teu coração, para que você faça a tua jornada, para que você continue o teu caminho. Há uma missão a ser feita, a ser concluída, há um trajeto ainda a ser feito. Para alguns esse trajeto durará muitos anos, para outros menos. Deus é que sabe, Ele tem o controle da nossa vida. Importa é que o nosso agora esteja ligado com Ele. Senhor, eu desejo fazer a tua vontade, eu quero ouvir a tua ordenança, a ordenança de Deus para ti nesta noite. Segue a tua jornada amando o Senhor, vai seguindo a tua jornada em nome do Senhor Jesus. As dificuldades ficarão pelo caminho, as aflições farão parte um dia do passado, as angústias ficarão pelo caminho, porque não tem angústia que dura para sempre, não tem choro que dura eternamente. Não, não, não e não. Glória ao nome santo do Senhor dentro da palavra. Mas hoje aqui anunciado para muitos que estão aqui dentro, há um choro demorando muito tempo na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, a palavra hoje enxuga as tuas lágrimas aqui dentro. Pelo motivo que vieste chorando aqui hoje, volta para o teu lugar. Por este motivo não mais. Um dia entrarás aqui dentro e chorarás de alegria por lembrar: um dia eu entrei aqui, eu estava
estava provado, prostrado e prostrada, desamparado, sem qualquer esperança. A palavra falou comigo e falou: vai à frente, pode prosseguir, vai em frente, Ele vai contigo agora. Dá para entender o que é isso? Dá para entender? É obra de fé, é obra de fé, é para aqueles que creem em Deus, em Jesus Cristo, faz parte da tua jornada. Ah, mas é matéria, e se não fosse a matéria, como é que a tua carne sobreviveria aqui neste mundo? Como é que os teus filhos poderiam se alimentar e a tua casa sobreviveria? Então, neste momento da tua e da minha vida, sim, o Senhor fala com aquilo que é matéria da nossa vida. A palavra é poder, a palavra é virtude, a palavra abre aquilo que tem que ser aberto, retira o que tem que ser retirado. A palavra tira alguém de algum lugar e coloca no outro. Ela tira alguém do fundo do poço e traz para cima ver a luz do dia. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Por isso na obediência haverá recompensa de Deus na tua vida. Na obediência à ordenança da palavra, a glória de Deus se manifestará. A virtude ungirá os teus lábios. Os dons cairão sobre a igreja. A igreja não vai ser envergonhada, ela não vai ser empobrecida. A cada dia ela vai sendo adornada pela força de Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, a trajetória não foi fácil. E os irmãos conhecem bem a história. O que é que aconteceu? Teve momento ainda em que alguém o enganou. E se corrermos a história, não foram poucas as vezes em que foi enganado Jacó. Não foram poucas as vezes. E poderíamos dizer que Deus foi injusto? De forma alguma. Sobre ele estava a bênção de Deus. Vinha o enganador, mudava o trato. Deus ia lá e mudava todas as coisas. Deus tem forma e tem meio de corrigir as injustiças. Deus não precisa do homem. Aqui nesta terra, quanta injustiça, quanta coisa que vemos, quanta atrocidade. A humanidade caminha a passos largos para um abismo moral, para um abismo nos costumes. Tudo vai acabando. E aqui não se está falando de nenhuma igreja, não. Está falando da humanidade em geral. Os bons costumes, os valores, tudo isso vai se esvaindo, nada mais importa. A cada dia o ser humano se torna cada vez mais individualista. Não pensa no próximo, não pensa na sua semelhança, não respeita aqueles que são sangue do seu sangue. É isso que nós vivemos hoje. Nós estamos inseridos no meio de tudo isso. Mas que isso não assuste ninguém. A virtude está em passar por isso e não se contaminar com isso. É viver neste mundo corrompido como luz no meio de trevas. É portar virtudes que o mundo não tem e se empobrece a cada dia, mas a cada dia Deus nos enriquece. É aí que está a virtude. É aí que aparece a obra de Deus. É aí que tem valor. É aí que vale a pena. Por isso não tenha medo de enfrentar as tuas lutas, de amanhã ainda entrar lá no lugar, no teu ambiente de trabalho, e se deparar com os inimigos que estão lá, com os espíritos terríveis das trevas. Não importa, pouco importa. Não tem pequeno e nem grande. Tem o Senhor contigo no teu caminho, na tua trajetória. É isto que importa. Dá para entender o que é isto? Por que não valorizar aquilo que está, meu Deus, mas não, valoriza a tua crença, a tua fé em Jesus Cristo, derrama as tuas lágrimas nos pés do Senhor. O Senhor hoje recolhe elas aqui dentro e diz para quem está aqui hoje reunido nesta casa de oração: tuas lágrimas não foram em vão. Ele recolhe em taças hoje e responderá às tuas orações. Onde houver sinceridade, a justiça de Deus se manifesta. Onde tiver engano, a justiça
de Deus corrige o engano. Onde tiver mentira, a justiça de Deus faz a mentira aparecer, faz o engano do homem aparecer. Não há nada que fique, como diz aí fora, vai colocar debaixo do tapete. Isto é para a humanidade, para aqueles que querem e servem o mal. Para quem serve a Deus, daqui a pouco Deus varre debaixo do tapete e tira o que está escondido, põe em cima do telhado para que não haja dúvida. Deus não é injusto, Deus é maravilhoso. Dentro da linha da palavra, prossiga na história e veja o que aconteceu com Jacó. Vai e olha lá, foi enganado cerca de 10 vezes, mudou aquilo que tratou com ele. Não importa, a bênção estava sobre ele. Não importa o que tentarem fazer contra você, a bênção está sobre você. Onde for, a bênção vai contigo. Onde entrar, a bênção entra contigo. O que falar, Deus falará na tua boca. O que precisar, ainda que seja no momento de dificuldade, o milagre aparece, a providência chega, o socorro do Senhor é bem presente. No dia da tua angústia, Deus te socorrerá, te livrará, te tirará de situações terríveis. Vai em paz para o teu lar, caminha com a força da palavra. Vai nesse deserto em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado aqui dentro deste lugar, abençoada por Deus, abençoado por Deus. Igreja reunida na casa de oração da Vila Ré, uma vez abençoada, não tem ninguém que rasga o decreto de Deus. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. E o medo fica aqui dentro hoje, a angústia ela fica aqui dentro hoje, a amargura de alma